Saudações, bem-vindos ao 11º vídeo da série de Portugal Studio. Uma determinada escola pediu a um desenvolvedor um programa que fosse capaz de receber os nomes de 50 alunos, as notas de cada um para 4 disciplinas e a média total. Consegue imaginar quantas variáveis seriam necessárias para armazenar tudo isso? Vamos ver. 50 para o nome de cada um, como são 4 notas para cada aluno, então mais 200 para as notas, mais 50 médias, 300 no total. Então, isso seria completamente inviável, né? Pensando em resolver esse problema, temos à nossa disposição estruturas de dados chamadas array. Elas se dividem em duas no Portugal, que são os vetores e as matrizes. Neste vídeo específico a gente vai falar de vetor e no próximo a gente vai falar de matrizes. Mas é o seguinte, vetores dependem 100% de variáveis e matrizes dependem 100% de vetores. Então, certifique-se de ter compreendido muito bem o conceito de variáveis, lá do vídeo sobre variáveis, para poder entender vetores. E depois, certifique-se de ter compreendido vetores para poder entender matrizes. Eu presumo, e já aviso aqui, que esse vídeo pode ficar muito maior do que todos os outros até agora. Isso porque vetores é um assunto extenso e eu resolvi deixar num vídeo só para ficar bonitinho assim a distribuição, certo? Como sempre, antes de começar, deixe o gostei no vídeo porque isso ajuda muito o canal. Inscreva-se e curta a página do Facebook. Se você não quiser perder nenhum vídeo da série, pode ativar as notificações. Prezamos pela gratuidade do conhecimento e por isso não cobramos nada de você. Ajude-nos, divulgue-nos. Vamos lá? Como você viu no vídeo sobre variáveis, cada variável pode guardar um único valor do tipo ao qual ela pertence. Por exemplo, uma variável do tipo inteiro pode guardar apenas um valor do tipo inteiro. Mas imagine uma variável especial capaz de armazenar várias variáveis dentro dela. Essa variável mutante chama-se vetor. Então, eu tenho 5 variáveis chamadas nome 0, nome 1, nome 2, nome 3 e nome 4. Certo? Tenho 5 variáveis distintas. Agora imagine que eu agrupe todas essas 5 variáveis numa única. Então eu tenho uma variável grandona, digamos assim, e eu agrupei as 5 ali dentro. Pense assim, certo? Não são 5 variáveis mais. Agora é apenas uma. Só que dentro desta variável grandona, eu tenho 5 posições, numeradas de 0 a 4. Certo? Então, essa variável grandona que você está vendo é o vetor. E o vetor tem vários valores agrupados nas posições que estão dentro dele. Cada posição recebe um número, como você está vendo. Esses números são chamados índices. Agora, vamos então atribuir alguns valores aqui a esse vetor. Pronto. Suponhamos que eu queira saber o nome da primeira posição. A primeira posição é a posição de índice 0, né? Então, basta dizer o nome do vetor, que é nome, e a posição entre colchetes, 0. Isso me retorna o nome da primeira posição. Bom, você deve ter observado que a primeira posição é a 0, a quinta posição é a de índice 4. Por quê? Bem, na maioria das linguagens de programação, o vetor começa na posição 0. Isso é uma convenção feita que as linguagens de programação deveriam ter um vetor começando em 0. Só isso, certo? Então, um vetor de 5 posições vai da posição 0 até a 4. Um vetor de 10 posições vai de 0 a 9 e assim por diante. Outro detalhe é que um vetor pode armazenar apenas um tipo de dado, neste caso, cadeia. Em resumo, podemos dizer que o vetor tem um tamanho definido, começa na posição 0 e termina na posição tamanho do vetor menos 1. Isto é, se o vetor tem, por exemplo, 5 posições, ele começa na 0 e termina na 5 menos 1, que é a 4. Se ele tem 10, 0, começa no 0 e termina na 10 menos 1, que é 9. Certo? E também armazena apenas um tipo, inalterável.
Bom, os vetores são de extrema importância em linguagem de programação e pelo menos eu não conheço nenhuma linguagem que não tenha vetores. Agora que a gente já entendeu essa coisa toda, vamos para a prática? Então, aqui no Portugal, vamos clicar em programar. Certo. Como declarar um vetor no Portugal Studio? Vamos usar aquele mesmo exemplo que você viu, criando um vetor cadeia nome. Certo? Vamos lá então. É bem parecido com variável. Veja, eu coloco o tipo dele, então eu digitei aqui cadeia, é o tipo, e coloco o nome do meu vetor. Certo? É um vetor de nomes, tá? E aí eu abro colchetes e coloco o tamanho do vetor. Eu quero um vetor de 5 posições e fecho colchetes. Certo? É como se fosse uma variável, só que tem agora o tamanho do vetor. Beleza? Então, eu tenho um vetor aqui de 5 posições, que, como nós vimos, começa na posição 0 e vai até a 4. Vamos ver isso? A gente clica aqui no nome, no vetor nome, e arrasta aqui para baixo, e ele nos mostra, veja, começa em 0 e termina em 4. Então, vamos atribuir valores a ele? Existem duas formas de colocar valores no vetor. Vamos ver as duas aqui. A primeira é a seguinte, a gente declarou o vetor lá em cima, né? E aí no próprio código a gente coloca o nome do vetor, a posição a qual queremos adicionar alguma coisa, por exemplo, posição 2, ou seja, a terceira posição, igual e o valor que a gente quer adicionar, assim como uma variável comum. Né? E nesse caso aqui eu vou colocar aqui, por exemplo, Juliana. Né? E aí eu poderia inserir todos os outros nomes, né? Nosso vetor tem 5 posições e eu coloquei 5 nomes dentro dele, certo? Veja que eu tenho aqui 5 nomes exatamente preenchendo as 5 posições. Ok, agora, como que eu faço para ler um desses nomes? É a mesma coisa que eu faço com a variável. Com a variável eu não colocava escreva e botava aqui o nome da variável, é a mesma coisa. Nós vamos colocar o nome da variável com aí a posição que a gente quer. Lembra que a ideia inicial era que eu tinha 5 variáveis agrupadas? É quase isso. É como se eu tivesse 5 variáveis agrupadas. Embora, na verdade, eu tenha 5 valores agrupados em posições diferentes do meu vetor. Mas a gente pode pensar como se fossem variáveis. Certo? Então está aqui, escreva nome 2. Vamos executar e ver o que acontece. Está aqui, Juliana, que é o nome 2 que eu coloquei, né? Bom, então eu adicionei Juliana na posição 2, que é a terceira posição, primeira, segunda, terceira posição, né? E aí eu li o valor que está na terceira posição, que é a posição de número 2, que é Juliana, né? Então você pode se perguntar, tá, mas e tem alguma forma mais simples de declarar o vetor, já que aqui eu tenho que ficar repetindo a mesma coisa? Tem sim. Veja, eu vou declarar aqui um novo vetor, agora chamado cat, com 4 posições. Agora, lembra que eu podia declarar variáveis e logo em seguida colocar o valor nela, como por exemplo, inteiro a igual a 2? Com o vetor, eu também posso fazer isso. Veja como eu faço. Aqui o vetor cat de 4 posições, igual, né? E aqui eu coloco entre chaves os meus 4 valores. Né? Como é um cadeia, eu tenho que colocar 4 valores de aspas, todos separados por vírgula. Então pronto, 4 valores. Eu vou colocar aqui níquel, platina, paládio e ródio. E aí eu tenho então um vetor de 4 posições com os 4 valores. Se eu der aqui um escreva cat3, o que eu espero? Eu espero o que está na última posição, que é ródio. Vamos de novo. Meu vetor tem 4 posições. A primeira é a 0. 1, 2, 3. Então, o cat3 vai retornar RH. E não PD, como seria de se esperar, né? Como a gente deveria pensar, enfim. É RH. Então, RH. Certo? Então, o vetor ele vai de 0,
que é níquel, A3, né, que é aqui o níquel. Beleza? Quando eu declaro os valores aqui junto com a declaração do vetor, eu colocar aqui o tamanho dele é opcional. Porque como eu já coloquei aqui todos os valores, ele sabe que se tem 4 valores aqui é porque são 4 posições no vetor. Então, eu não sou obrigado a colocar aqui o 4. E as coisas continuam valendo da mesma forma. 0 continua sendo níquel e 3 continua sendo ródio. Né? Se eu colocar 1 vai ser platina. E se eu colocar 2 aqui, o paládio. Né? Ok. E se eu tivesse um vetor grande e quisesse escrever todos os valores do vetor de uma maneira automática? Faça o teste você mesmo. Nos vídeos anteriores a gente viu ferramentas que nós podemos utilizar aqui para fazer isso. Então nós podemos usar ferramentas dos vídeos anteriores para escrever todos os valores de um vetor de maneira automática sem que eu precise repetir código. Pausa o vídeo aqui, abre seu Portugal, escreve um vetor, coloca valores e tenta fazer com que ele escreva esses valores no console automaticamente. Então vai lá, faz o teste. Tentou? Conseguiu? Ainda não? Bom, então eu já espero que você tenha tentado. E se você usou laços de repetição, parabéns! Se não, vamos ver aqui agora. Certo? É exatamente isso que a gente vai usar. Vamos pensar. Eu vou fazer aqui de novo lá aquele vetor nome de 5 posições. Está aqui meu vetor de 5 posições. Agora eu coloquei ele aqui, né, em uma linha só. Então, eu tenho 5 posições. Nós sabemos disso. Eu vou ver isso aqui para cá. Tenho 5 posições. Como que eu faço para percorrer 5 posições de maneira automática? Usando o laço de repetição. Então, eu vou usar o laço para percorrer esse vetor. Vamos lá. Para. No para, eu coloco aqui então uma variável de controle, né? E essa variável eu sempre usei i e é aí mesmo que eu vou usar. Então, eu vou colocar aqui inteiro. I é igual ao quê? Igual a 0. Vamos começar do 0. Você já vai entender por quê. E aí, ponto e vírgula, né? Se você não lembra da estrutura do para, o que ele faz, confere o vídeo de para que está aparecendo aí no canto. Eu recomendo que vocês não deixem passar nada da série, porque tudo vai ser muito importante lá no final. Então, vamos seguindo. Então, depois aqui da declaração da minha variável de controle, eu coloco a condição, né? Então, i menor ou igual a 4. Que 4 é esse? 4 é a última posição do meu vetor. Veja que eu declarei a variável de controle como sendo a primeira posição do vetor e declarei a condição como sendo até a última. Mas por que isso? Porque exatamente eu preciso percorrer as 5 posições. Então eu vou ter 0, eu vou colocar aqui o i++, né? Então eu vou ter 0 e vou percorrer o laço. Depois eu vou ter 1 e vou percorrer o laço. Depois eu vou ter 2 e vou percorrer o laço. Depois 3, 4, aqui ele já vai ser igual a 4, então a condição ainda está válida. Mas aí quando der um mais 1, e aí ele para, porque não tem mais. Ou seja, eu posso percorrer exatamente as 5 posições. E aqui dentro, como é que eu vou fazer para escrever? É simples. Eu escrevo aqui o comando escreva, né? E aqui dentro eu coloco o nome da variável. Certo, então vamos colocar nome e entre colchetes a posição. Qual é a posição que eu quero escrever? Veja que o laço começa em 0, depois 1, 2, 3 e 4. E aí ele para. São exatamente os valores, os índices do vetor. Então, aqui no colchete, a posição vai ser i, ou seja, a posição na qual o laço está. Vamos dar play para ver o que acontece? Eu vou colocar aqui mais uma quebra de linha. Veja aqui que ele escreveu as 5 posições do Marcelo ao Maurício. Agora vamos entender direitinho como que esse laço está agindo. Eu tenho um inteiro i que é igual a 0. E meu laço vai começar.
Como i é igual a zero, ele vai escrever o nome na posição i. E i é igual a zero, então nome na posição 0, que é Marcelo. Depois esse i vai ser incrementado de 1 e vai voltar aqui. Então o i agora é 1. E 1, nome 1, é Tiago. O i recebe mais 1, volta aqui. E i é 2, então 2 é Juliana. Depois i recebe mais 1, volta aqui, e i é 3, e 3 é Priscila. Depois i recebe mais 1, volta aqui, e agora i é 4, e 4 é Maurício. Depois i recebe mais 1, só que agora i é 5 e não obedece mais a esta condição, e o laço para. Então eu percorri as 5 posições do vetor usando esse laço. Se você não entendeu isso aqui, refaz isso no seu Portugal, volta o vídeo, vê com mais calma e vai tentando entender isso. Porque no próximo vídeo sobre matrizes, nós vamos dobrar esse negócio aqui. Vai ser 2 vezes isso, então entenda. Entenda 100% esse laço. Se você não conseguir entender de jeito nenhum, pode mandar mensagem no Facebook, comentar aqui embaixo, para a gente dar um jeito de entender isso aqui. Ok? Então, vamos lá, que daqui a pouco a gente faz mais uma vez. E se eu quisesse, então, que os dados do meu vetor viessem do usuário? Podemos fazer isso sim. Veja, eu vou deixar aqui o vetor cadeia nome 5 vazio. Né? E aí eu vou colocar leia e a posição onde eu quero que ele leia, simplesmente. Então o nome eu quero ler, sei lá, na posição 1. Ok? Na posição 1, pronto. E aí quando eu der aqui, eu vou escrever alguma coisa e pronto, registrou na posição 1. Né? Aí depois o que eu vou fazer? Eu vou escrever todos os dados do vetor para ver onde foi que ele escreveu, certo? Então agora nós vamos fazer mais um laço. Vamos lá. Para, eu coloco então a variável de controle começando em 0, tá? Para começar na posição 0. E aí eu coloco i menor ou igual à última posição do vetor. Se o vetor tem 5 posições, então a última vai ser 4. Então i menor ou igual a 4. E aí depois o incremento de i, que é sempre i++. Sempre i++ para percorrer vetores, tá? Você pode colocar aqui dentro qualquer coisa que seja para fazer com seu i. Então, agora ele vai percorrer cada posição do vetor. E aí nós vamos colocar assim agora. Escreva. Eu vou colocar i mais 2 pontos, espaço, mais, e aí o nome i. O que ele vai fazer? Ele vai escrever o número da posição, colocar 2 pontos e aí sim escrever o que está escrito nessa posição do vetor. Vamos dar play. Ele está pedindo para eu escrever alguma coisa. Coisa. E aí, olha lá. Faltou aqui alguma... Vou colocar aqui um espaço, isso aqui espaço. Então vamos lá. Ele pediu alguma coisa. Escrevi aqui. Veja. Na posição 0, eu tenho null. Na posição 1, eu tenho like, que foi o que eu escrevi. Na posição 2, null. Na posição 3, null. Na posição 4, null. Ou seja, as 4 posições estão vazias, exceto a que eu acabei de escrever aqui. Mas e se eu quisesse, então, que todas as posições fossem escritas pelo usuário? Tem como fazer? Tem sim. Vamos fazer agora aqui. Eu continuo tendo ali a cadeia nome de 5 posições, né, e eu vou deletar esse lay aqui. Mas agora eu vou usar o laço não para colocar aqui no console, não para imprimir, mas para inserir os valores lá. Então, vamos fazer mais um para agora. Para variável de controle igual a 0, depois i, que é menor ou igual à última posição, né, que é 4, ponto e vírgula, i mais. E aí, coloco aqui. Então, eu vou colocar escreva. Digite a posição i, 2 pontos. Leia nome i,
a mesma coisa que eu fiz com escreva. Leia nome I. E depois limpa. Tá? Vamos lá? Então vamos lá. Play. Digite a posição 0. A. Digite a posição 1. B. 2. C. D. E. Então, 0. A. 1B, 2C, 3D, 4E. Viu que eu consegui preencher os valores do vetor também com laço? Muito bom. Agora, para a gente finalizar esse vídeo, nós vamos retomar o exemplo do vídeo anterior, que se você não viu, veja, está aparecendo aqui no canto, e refazê-lo. Exatamente isso. Nós vamos refazer o exemplo que nós vimos no último vídeo. No exemplo do último vídeo, eu tinha 8 países, o usuário escolhia um país e então eu mostrava quais eram os idiomas daquele país. Então no vídeo anterior, a gente fez isso com escolha caso, né, que é um desvio condicional, e o usuário digitava um número, eu pegava aquele número e ia testando os casos para cada número que ele poderia ter digitado. E aí o que desse, eu colocava lá os idiomas. Agora nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos criar um vetor de 8 posições com os 8 idiomas. Quer dizer, com os idiomas para os 8 países. Então vou fazer aqui o vetor de 8 posições para os idiomas daqueles 8 países. Está aqui, né? Eu já deixei pronto aqui. Então, todos aí. Certo? Então eu tenho 8 posições e cada uma delas eu tenho os idiomas correspondentes a um país. E aí eu vou resgatar do vídeo anterior aquela coisa que a gente escrevia na tela. Então eu coloco isso aqui. Isso aqui é aquilo que vai escrever aquelas opções no console, tá? Só que eu vou mudar aqui os números e eu vou tirar 1. Porque agora o meu vetor começa em 0 e não em 1, né? Então eu não posso começar no 1 aqui. Então vai ser 0, 4... Pronto. Então agora eu vou dar aqui o play para a gente ver o que vai aparecer. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bom. Se eu pegar aqui então o vetor de idiomas, você vai ver que é exatamente as opções que eu tenho, de 0 a 7. Agora, eu vou dizer. Ele vai escolher um país, né? Então eu vou leia. Vamos colocar aqui um inteiro país. Então leia país. Tá? Agora então eu sei qual foi o país que a pessoa escolheu. Como então eu vou fazer para imprimir agora o país na tela, os idiomas na tela? Agora é muito fácil. Eu simplesmente vou colocar escreva. Todos os idiomas estão aqui no idiomas, né? Então, idiomas. Qual posição? A posição que a pessoa escolheu. Então, país. Certo? Então, dou play. Escolha um país. Ah, quero 3. Português. Certo? Que se você for olhar aqui, ó, que é o 1, né? Que é o 2 inglês e o 3 é português, né? Que é do Brasil. Se você tentar de novo aqui colocar, por exemplo, 4, Portugal, português também. Né? Se colocar 7, vai ser da África do Sul, com seus 300 idiomas. 0, por exemplo, seria o Japão, o japonês. É isso aí. Ah, mas e se eu quiser que as opções sejam de 1 a 8? Também é muito simples, só que aqui ao invés de colocar país, você coloca país menos 1. Né? Que aí se a pessoa tiver escolhido, por exemplo, 8 África do Sul, então você faz menos 1, aí vai ser 7. Também é uma opção, certo? Caso você não queira que a pessoa tenha que escolher 0. Enfim, você pode fazer isso de várias formas. Não tem problema eu colocar aqui, por exemplo, país menos 1. Tá? Não tem problema. O resultado vai ser o índice que eu encontrar, certo? Ah, mas e se o usuário for espertinho e colocar um 8? O que vai acontecer? Isso aqui. Vai dar um erro feio aqui, porque não existe a posição 8 no meu vetor. Nossa, mas então isso é um problema muito grave. Seria se a gente não tivesse pronto para isso. Então, antes de fato escrever lá, nós vamos fazer o seguinte. Se país for maior ou igual a 0 e o país for menor que 8, então escreva esse negócio aí. Se não, escreva escolha um país válido. Então, dei play. Coloquei 0. Beleza.
Coloquei 7. Beleza. Coloquei 8. Escolho um país válido. Agora, não tem mais problema de não existir aquela posição do vetor. Porque se ela não existir, eu já estou preparado e acabei aqui nem tentando achar. Eu já coloquei ali, escolho um país válido. Certo? Existem linguagens em que o tamanho do vetor não é definido, como é o caso do PHP. Nessas linguagens, você vai ter uma forma de contar quantas posições aquele vetor tem. Então, também vai funcionar. E aqui, pronto. Então, eu tenho um vetor com todos os meus idiomas e aí as opções aqui dos países. Certo? Por hoje é só isso tudo. Se você não entendeu alguma coisa, volta o vídeo, vai vendo com calma, faz uma pausa, volta, vê mais um pouco, porque vetores é um assunto muito importante para qualquer coisa na vida de programador, é claro. Tá? E principalmente para o próximo vídeo. Então, você não vai entender nada do próximo vídeo se você não tiver entendido vetores muito bem. Ok? Então, garante que você compreendeu isso aqui tudo. Qualquer dúvida, comenta, manda mensagem no Facebook, enfim. Não fica com dúvida disso aqui, porque isso aqui é muito importante. Bom, eu estou falando isso não que os outros assuntos não sejam importantes ou tudo mais. Tá, eu estou falando isso porque esse assunto costuma ser um pouco mais complicado para entender. Né? Normalmente as pessoas têm dificuldade de entender vetores, matrizes e funções. Né? São 3 assuntos que estão juntos aqui na série e que eu estou tentando tomar um pouco mais de cuidado, né? E com bastante calma nesses 3. Então, em resumo, se você teve alguma dúvida, assiste o vídeo de novo, comenta, manda mensagem. E se você não teve dúvida nenhuma, comenta o que você achou do vídeo, se tem alguma coisa que pode melhorar e tudo mais. E também marca o vídeo com gostei. E se possível, compartilha com os amigos, dá aquela força, né? É isso. Te aguardo no próximo vídeo, ele vai aparecer aqui na tela se ele já tiver sido lançado, se não vai aparecer um outro vídeo aleatório, mas enfim. Bom, então é isso. Te vejo no próximo vídeo. Até lá.